casa para que ela calçava. Rita Bezerra, boa noite. Boa noite. Como é que você está? Tudo bom? Tudo jóia. Aí, pronta para a brincadeira, para a festa? Vamos conversar, né? Isso. A gente já pode conversar. Interessante, a gente pode já conversar, acho que já tem pessoas junto com a gente. E eu achei muito interessante você procurar a Stephanie e saber que você tem esse trabalho interessante, não só com o Instituto, como também como escritora. Aí eu queria começar para a gente poder, vamos dizer, se entrosar, agregar, vamos dizer, um bom conteúdo, querendo saber quem é Rita Bezerra. Muito boa noite. Eu preciso fazer descrição visual, não? Não. Precisa não. Pronto. Então, eu vou iniciar a minha fala como eu fazia no meu programa Paraíba Mulher Macho, sim, senhor, lá na Paraíba, iniciado em 2019. Nossa, que legal. Eu sempre abri o programa dizendo assim, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário você vai assistir esse vídeo, que vai ficar registrado nas minhas redes sociais. E hoje também no Conexão Cidadã, né? Este canal de grande valor para a mídia brasiliense. Os meus agradecimentos para a colega jornalista Estefânia, quem organiza toda a parte de divulgação do canal, não é? Isso. O meu apreço ao professor Antônio Leitão, que conduz as entrevistas do canal com maestria, e a minha gratidão também ao amigo Fabrício, que foi quem permeou a minha conexão com os fazedores dessa mídia. A gratidão também aos web seguidores nossos, né, que vão acompanhar, os que vão acompanhar presente e também os que passam e saem, os que dão só uma espiadinha, né, professor? Porque temos esse público também. Tem. E aqueles que vão assistir o vídeo posteriormente, né? Sim. As pessoas agem assim. Bom, como eu já fui apresentada, já foi falado o meu nome, eu sou Rita Bezerra, né? E Sim. quem é Rita Bezerra? Rita Bezerra é uma mulher nordestina, nascida na cidade de Olho d'Água, lá no recantinho do Vale do Piancó, sertão paraibano, que foi acometida pela poliomielite aos 6 meses de nascida, ficando paraplégica até os 7 anos de idade, quando decidiu levantar e andar, pela fé do Deus Criador, e a coragem de romper a teia das impossibilidades que tentava encarcerar sua vida. E além de levantar, Rita precisou de muito treino para criar forças e continuar caminhando até mais de meio século, quando depois de um acidente precisa de utilizar uma cadeira de rodas para sua mobilidade.
Rita construiu a sua vida com muita força de vontade e se tornou a mulher desafiadora que hoje é. Filha amada do rei e dos seus pais, né? Esposa por 18 anos, hoje ex-esposa, porém amiga. Sim. Mãe, empresária, licenciada em letras, jornalista, escritora de 7 livros solos, 3 e-books e mais coautora de 3 livros criados juntamente com homens e mulheres do Brasil e de outros países em projetos realizados na capital de São Paulo. Todas as minhas coautorias foram criadas na capital de São Paulo. Então, hoje eu resido em Brasília, a capital do nosso país, Sim. onde vi para um processo de reabilitação no Sara Kubitschek e decidi morar. Enquanto Rita escreveu e lançou livros, ela também se preocupou sempre de cuidar de si e dos seus, né? Sim. Aqui escreveu e lançou o livro, já depois em Brasília, Gratidão pela Vida, que é um devocional de 33 dias, o e-book intitulado O Seu Legado, como você quer ser reconhecida posteriormente. Você quer ser lembrado ou quer a vida passou? Sim. E também participou de vários eventos sociais e de classe em Brasília, de movimentos de lutas das pessoas com deficiência, e está participante ativa do MOCIPED, Movimento Habitacional e Cidadão da Pessoa com Deficiência de Ceilândia, criada pelo amigo Cirlei, lá em 2008, uma instituição reconhecida aqui em Brasília, né? Sim, sim. E afinal, Rita, ladeada por outro paraibano, José Luiz de Souza, criou em 2024 o Instituto Viver Educadamente, com a pretensão de trabalhar a importância de uma educação inclusiva integral, diante das tantas barreiras encontradas em suas idas e vindas nos lugares que tem trafegado na sua vida. Então, essa pessoa é Rita Bezerra. Muito bom. Você acabou falando o nome de pessoas que eu conheço há muito tempo, que é o caso do seu Cirlei Campos Ribeiro. E a gente fica feliz. Se eu soubesse que você estaria em contato há mais tempo, eu já teria entrado em contato com você. O problema é que eu em função, vamos dizer, de algumas coisas que eu tenho feito desde 2010, mais ou menos, eu tenho trabalhado, vamos dizer, para a política de um modo geral, mas estou sempre de olho porque vira e mexe a gente acaba tendo que dar uma mãozinha aqui, uma mãozinha ali, e graças a Deus temos. Agradeço muito a Deus, porque eu também nasci no interior do Ceará, lá no Sertão Árido, e passei uma infância que não foi coisa muito fácil, até à noite eu às vezes até comia água com farinha, do assim dizer, e no entanto estou já aqui, nordestino, como você também, e pronto para te conhecer pessoalmente, para ver de que forma a gente pode trabalhar, porque esses teus livros, com certeza, tem que ser melhor divulgados, porque são temas muito bons, de conteúdos muito bons, pelo que você começou a falar, e você tem além de ter uma rica história, você tem pela forma que você fala, aquela coisa, como é que é? Paraíba, mulher macho, sim senhor, gostei de ver.
Muito bom. Então, isso vai. A Stephanie já se colocou à disposição para a gente se encontrar, se conhecer e a partir daí até planejar, digamos, alguma coisa que possa fazer, afirmar mais o teu trabalho diante da sociedade, porque realmente, como você disse, Rita, lamentavelmente, o brasileiro, de modo geral, porque nós temos duas coisas muito engraçadas. E a questão do cada um no seu quadrado, e que é uma coisa onde, tipo, é como se pregasse o individualismo, e por isso ninguém olha para os lados de forma nenhuma. E além disso, temos uma outra questão, que é o manda quem pode, obedece quem tem juízo, e aí estabelece uma espécie de maniqueísmo, bem e mal, dia e noite, frio, quente. Se bem que em algumas situações, como é o caso do frio quente, é, inclusive numa relação, se você, em vez de enrolar as pessoas é, e não dizer sim nem não, fica ruim para aquela pessoa que não sabe o que vai acontecer, se você vai dizer sim nem dizer não. Mas, tirando questões assim, nós temos que ir além da dialética. Teríamos que ter uma trialética ou polialética, onde as pessoas pudessem se posicionar de numa escolha maior. Né? A história de se tiver que servir a dois deuses, que sirva aos dois deuses, desde que não haja nada, digamos, complicado, errado no meio da estrada. Mas o fato é que você pode pode se posicionar de maneira diferente, e sem ser considerado inimigo ou adversário, e as coisas caminharem da melhor maneira possível. E nessa brincadeira toda, a nossa educação, que o pessoal não sabe, confunde prioridade com preferência, que são duas coisas diferentes, e não interpretam as coisas conforme deveriam, porque eu sei que você aprendeu muito a interpretar as coisas pelo curso que você fez, e com isso, se a nossa educação fosse melhor trabalhada, nós não teríamos tanto preconceito. A maior arma, segundo o livro O Alto da Compadecida, a maior arma do pobre é a esperteza. Só que a esperteza não é só a maior arma do pobre, é a maior arma de todo mundo que opta, vamos dizer, pelo menor esforço. E a gente precisa, em vez de optar pelo menor esforço, se esforçar, como você fez, para ter uma vida mais participativa e mostrando as suas qualidades e defendendo essas qualidades humanas para que as pessoas aprendam com você, porque aprender é o nosso dever de cada dia. Eu costumo dizer, professor, que a gente, a gente tem a capacidade de criar a nossa própria vida, né? E estudando comportamento humano, estudando desenvolvimento humano, eu tenho a consciência hoje de que nossa vida, a vida humana, ela é constituída por ciclos. Sim. E aí, o principal ciclo são ciclos de setênios. O que é setênio? Setênio é um ciclo de 7 anos. E cada setênio a gente se renova. E o mais importante é o primeiro, que é de 0 a 7 anos. Então, que é a base da nossa personalidade. E eu tive uma base, como você disse, sua infância foi difícil, a minha também não foi fácil. Fomos criados no mesmo mundo, né, praticamente. Sim, Você sim. do Ceará, eu de Pernambuco, eu de Paraíba, vizinhos. E você sabe que a nossa vida lá não é fácil. Não. Mas
é alegre, né? A nossa vida é muito alegre. E Sim, eu sim. tive uma infância cercada de amor. Eu, em algumas palestras que eu já passei, e algumas pessoas me perguntaram o que foi que contribuiu para o meu crescimento pessoal e profissional, eu sempre respondo que foi o amor incondicional, não apenas dos meus pais, que eram pessoas leigas, talvez como os Sim. seus, analfabetas praticamente, Uhum. mas eles me deram duas coisas importantes no primeiro setênio da minha vida, que foi amor e liberdade. Eu tive liberdade de cair e levantar. Sim, E quando a gente aprende a cair e levantar, ninguém segura nós, sim, sabe? A gente cria uma resistência, uma coragem de seguir em frente, porque qualquer tombo para a gente é uma coisa simples. sim, O nordestino tem isso. O nordestino não tem medo de viajar. Você vê, você mora aqui. Eu já morei em Curitiba, já viajei muito nesse Brasil afora e a gente não tem medo do desconhecido, a gente não tem medo da mudança, sim, porque a nossa base é forte e a minha foi constituída pelo amor, não apenas da minha família, mas da minha cidade. uhum, Hoje mesmo eu me sinto muito amada pelo meu povo, sabe? sim, Na minha cidade, todo mundo me encorajou na minha infância. E esse é o resultado de eu ser uma pessoa destemida. Para você ter uma ideia, quando eu vim para Brasília, eu estava praticamente imobilizada numa cama. E quando uhum, eu me mexi um pouquinho, sentei na cadeira e voei para cá. E uhum, aqui eu criei, porque nós, eu e você, nós temos um espírito coletivo. Essa sim, questão que você falou do individualismo, ele não está em nós. Nós nos importamos com os problemas da nossa porta para fora. sim, E esta é a razão da gente buscar o nosso espaço e a gente tentar criar uma educação mais inclusiva, que é o tema da nossa live, né? E sim, uma educação integral, né? sim. Entre sociedade, pessoas com deficiências, escola, universidade e toda a sociedade em geral. Sim. Rapidamente, desde os 16 anos eu sou atendido pelo Sara Kubitschek, aqui de Brasília. De repente o Sara cresceu, cresceu, e aí de repente, em 2018, por mexer muito com política, eu nessa época, uma época meio atípica, eu decidi que não ia mexer. Só que aí um pessoal bem, vamos dizer, dedicado, começou a me ensinar a usar o WhatsApp. Aí eu peguei o número tal, tal, e aí quando eu penso, quando eu penso que não, eu não querendo mexer em política, o meu número de telefone estava em 12 grupos daqueles políticos mais complicados. Aí eu peguei o telefone na hora de raiva, não quero mais essa porcaria. Aí até deu o telefone, o aparelho para a menina, mas quem perdeu fui eu. Mas nessa brincadeira toda, eu ainda vou aprender, inclusive a moça que está aqui na minha frente pode colaborar um pouco também, ela sabe disso, de repente você também, mas o fato é que hoje eu trabalho com o SMS. Aliás, aqui no Brasil o SMS é recusado como se fosse algo da idade da pedra, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, ele é tão usado quanto o WhatsApp. E aí, mas aqui não, aqui, em vez das pessoas te darem condições, elas querem te condicionar.
Aí vem o famoso nome, protocolo. Igual hoje eu falando com o pessoal da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara Legislativa, a minha não vem falar que era protocolo. Quase que eu digo para ela, só que esse protocolo seu, mas isso já fizeram isso comigo na corregedoria da Polícia Militar, eu também na época não fiz, mas deu vontade de fazer. Mas o fato é que aí o Sara tinha essa história de tudo por internet. Eu digo, gente, imagine o mundo de pessoas do Brasil inteiro, porque o Sara hoje é uma rede enorme, que não Sim. consegue nem via, digamos, por não ter, digamos, equipamento apropriado para estabelecer o contato, e pessoas também que, por motivos outros, inclusive semi-analfabetos, analfabetos, que precisam do SARA não conseguem efetivar. E aí ainda me disseram, não, eles fazem isso para poder atender menos pessoas. E eu sei que o serviço deles é bom. E aí eu peguei e fui na Comissão de Direitos Humanos aqui, fiz uma tratativa com eles lá, eles mandaram um documento para o SARA respondeu que não, que atende a todo mundo por presencial e por telefone e por internet. Aí eu fui lá, cheguei na porta, o cara me barrou. Aí eu mostrei o documento, então vocês estão mentindo. Não, rapidamente eu estava na, na direção lá falando com a secretária da presidente, que é a tal da Lúcia, não sei de quê, e rapidamente, no dia seguinte, já vi a mensagem dizendo que a minha consulta estava marcada. E nessa brincadeira toda, eu tinha saído da Câmara Federal, no ex-deputado Alírio Neto, que hoje está quase cego também, e, e nesse dia além de ir usando o material da Câmara na minha camisa, na hora a deputada Érica me liga, na hora que eu estou lá no balcão para falar com a secretária, a deputada Érica me liga e eu converso com ela sobre uma outra questão e identifiquei como deputada aquela coisa toda, então rapidinho as coisas aconteceram. E Era aí, Érica Cocai. Fui para a consulta, ao final da consulta, muito bem atendido, eu perguntei, porque eu tenho uma doença chamada síndrome de Campbell, que é em função da questão dos sentidos, audição, visão, o indivíduo, com o tempo, ele pode adquirir essa síndrome e passa a perder o equilíbrio. E eles tratam. Daí o médico, não, mas eu não posso. Eu digo, não pode, peraí. Peguei o papel, mostrei. Aí ele passou para a enfermeira, rapidinho, a minha consulta foi marcada agora para o dia 7. E aí eu falei na hora, isso não vale só para mim, isso vale para o Brasil inteiro, onde você estiver no hospital, isso aqui tem que acontecer. E aí hoje eu já recebi a mensagem confirmando a consulta amanhã, inclusive dizendo, se eu não pudesse, para eu ligar, tal, eu digo, está melhorando, mas amanhã eu vou insistir nessa ideia de que todos que precisarem podem ligar ou irem pessoalmente fazer a solicitação para poder terem acesso de forma inclusiva, como é um dos nossos assuntos, independentemente de quem seja, porque na última consulta que eu tive, agora há poucos dias, os chamados para atendimento, a maioria tinha nome de Granfino. E não é por aí que a coisa funciona. A coisa tem que funcionar para todo mundo, até porque é um órgão público e que tem que atender as pessoas. Eu sei que você está sendo muito bem atendida lá, porque essa é uma característica. Uma das melhores características dele é o bom atendimento. É verdade. Eu digo assim que o Sara é uma mãe para nós. Nós temos consulta, temos fisioterapia, as pessoas são competentes, as pessoas que trabalham lá e são educadas. Tem problemas, tem porque nada é perfeito, não é? Mas se a gente tiver consulta de manhã e qualquer tipo de procedimento ou atendimento de manhã e à tarde, nós temos um apartamento para descansar, nós temos almoço, café e lanche, nós somos bem cuidados no Sara. Eu adoro
o Pois SAR, eu tenho uma gratidão imensa. Inclusive, eu tenho também a agenda lá na sexta-feira, de amanhã às 8, né? mas só que os pobres também precisam receber esse mesmo tratamento. Não tem ninguém mais pobre do que eu, professor Antônio. Eu cheguei em Brasília desempregada, sozinha, sem dinheiro, sem conhecer ninguém, sem ter onde viver, entende? É porque, graças a Deus, eu costumo dizer que as pernas, a gente ganha a corrida de São Silvestre lá em São Paulo, mas a nossa vida ela é criada pela mente. E graças a Deus, hoje eu estou independente, envolvida em alguns movimentos, movimentos sociais, bem articulada em Brasília, graças a Deus, independente, bem instalada, né? E tudo isso foi criado através da minha mente, né? Isso, através da sua mente, da sua capacidade de se relacionar com as pessoas, E da e graça você, de Deus, viu? Não é mérito meu, não, somente não, é de Deus. pois é, Porque Ele tem um zelo especial por mim sim, que é assim, impressionante. Então, vamos falar da nossa educação escolar, né? Que é mais o nosso propósito, né? uhum, Para transformar a educação em uma ferramenta verdadeiramente inclusiva, exige-se mudanças profundas em diversos níveis, né, sim, professor? sim, sim. Você que é professor entende muito bem e como nós somos envolvidos na política pública, isto é necessário, até a mentalidade da sociedade, porque nós sofremos assim obstáculos desnecessários. Então, nós vamos falar um pouco, né, de algumas estratégias essenciais para derrubar as barreiras que ainda afastam tantas pessoas do direito ao aprendizado e à participação plena da sociedade, não é verdade? Pois é, mas além do direito tem um dever também, porque se você não tiver a força que você tem para implementar, para empreender, ficar só esperando o direito cair em cima da sua cabeça, não vai chegar a lugar nenhum. Ah, não. E temos que ser educados também, os deficientes. Muitas vezes a gente encontra, eu que uso uma cadeira de rodas, as pessoas têm medo de se aproximar, porque tem muita gente mal educada aí solto, achando que porque é deficiente tem direito de passar por cima do outro, e é perdoado, porque é cadeirante, né? Sim, Aí tem isso também. Então, a educação tem que ser integral. sim, A educação tem que ser do deficiente, a educação tem que estar no motorista do ônibus, tem que estar no motorista do Uber. Tudo isso nós sofremos, né, impacto nessa sociedade para poder ir e vir. Então, falando de educação escolar, uma das coisas importantes é a mudança de mentalidade e a formação do docente, né? sim, sim, sim. A inclusão, ela começa com a consciência e o preparo dos educadores. Sim. Muitos professores ainda não recebem formação adequada para lidar com a diversidade em sala de aula. Uhum. Nós precisamos ter capacitações contínuas, palestras, vivências práticas. Tudo isso pode ajudar a desconstruir o preconceito e preparar os docentes para acolher todos os alunos de maneira equitativa, né? Sim. Rita, eu tive no governo Hollenberg uma experiência muito interessante, que inclusive hoje o pessoal não quer adotar,
onde porque eu descobri que que os pais ricos, ou melhor, indivíduos dos deficientes, estavam pagando INSS e fundo de garantia para os filhos ficarem fichados nas empresas para ter vida social, com relacionamento, aquela coisa toda. Então eu tive a ideia de procurar os sindicatos patronais para que fizesse uma espécie de campanha de sensibilização entre as empresas para contratar as pessoas com deficiência para trabalharem porque em vez de multar empresário porque ele emprega deficiente, vamos trabalhar de outra forma, inclusive dando de isenção fiscal, aquela coisa toda, incentivado na base do diálogo. E aí, nessa brincadeira toda, a gente tinha três palavras acabavam dirigindo o nosso trabalho, que era acolha, acolham, entendam e recebam para que ele faça aquilo que der conta. E nessa brincadeira toda, durante o tempo que eu estive no governo, a gente conseguiu abrir muitas vagas de empregos através de acordos feitos com a parte jurídica dos sindicatos, só que como o governo não... Aquela coisa. Aquela coisa. O governador da época só gostava de moleque de recado, e a ideia era que eu ficasse fixo dentro da minha sala, mas eu não fazia, porque graças a Deus eu conheço muita gente. Aí eu andava nas secretarias buscando solução daqui, dali e da acolá. E aí fui jogado, né? Continuei fazendo o trabalho, mas fui jogado para escanteio. Aí um amigo meu chegou e disse: professor, volta para a Secretaria de Educação, você vai continuar influenciando do mesmo jeito. E acabou a história. E assim eu liguei para o governador, digo: e aí? Foi até grosseiro, porque quando ele falou que não me voltaria para o meu posto original, porque a fulana de tal não gostava do meu estilo, do meu trabalho, eu digo: então eu já te conheço há muito tempo, faço lascar. E aí voltei para a Secretaria de Educação até me aposentar. Mas o fato é que essas incompreensões, aquela história, o indivíduo, porque ou está em algum lugar, ele acha que tudo que ele faz é verdade, é certo, mas na verdade todos nós não deveríamos mentir, mas muita gente mente. E todos nós erramos porque é uma característica nossa. Mas aí é uma questão do que você colocou. E eu costumo dizer, nos últimos tempos, que não tem nada a ver com uma coisa com a outra, mas depois que começou a entrar a história do armamentismo, dos CACs e tudo mais, eu comecei a trabalhar uma frase: chega de armas, é hora de almas. E aí, mas, infelizmente, tudo, aquela história, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, só que infelizmente parece que o pessoal tem alma pequena e acaba não deixando fazer com que tudo vale a pena. E outra coisa, Antônio, eu acredito que acontece com você, porque há mais de 20 anos eu estudo desenvolvimento humano e comportamento humano, e eu sinto isso, que as pessoas não aceitam o nosso desenvolvimento. Isso. Elas não aceitam que sejamos competentes. Isso. Porque elas nos acham imperfeitos, não é isso? Isso. Por isso eles não deixam a gente desenvolver, a gente criar e a gente crescer. Porque eles não permitem que sejamos competentes. Então, outra coisa, Antônio, que eu acho que precisa mudar para que tenhamos educação e para que possamos viver iguais às outras pessoas, é a acessibilidade arquitetônica e tecnológica. Como você agora há pouco falou do problema da acessibilidade à tecnologia, né? WhatsApp, não sei o quê. Eu conheço um amigo, um colega seu que
talvez você conheça, né? Um colega meu que talvez você conheça, que é o César, da Retina Brasil. Sim, conheço. Um amor de Conheço. pessoa, né? Uhum. E ele já está bem avançado nessa coisa de tecnologia. E então, muitas escolas e universidades ainda não possuem infraestrutura acessível. Tem escolas que não tem nem rampas, elevadores, banheiros adaptados, imobiliários adequados. Além disso, é essencial que tenhamos uma tecnologia assertiva para poder a educação ser mais aproximada da pessoa deficiência para as outras pessoas, né? É porque, na verdade, Rita, todo mundo, no fundo, que nós temos uma coisa a nível de mentalidade, isso é o Leandro Carnal, e que detalhou essa coisa toda, uma coisa chamada diversidade funcional. Todos nós temos diversidades funcionais e isso faz com que cada um é cada um e haja mais de 7 bilhões de tipos de aprendizagens. Ou seja, cada um, no fundo, absorve aquele que consegue e coloca em prática na medida em que existem condições para que aquela coisa seja colocada em prática. Então, conforme você está dizendo, se as pessoas entenderem e aceitarem cada um na perspectiva daquilo que ele consiga fazer, vai haver uma soma, aquela coisa, juntos e misturados, é uma maneira que a gente tem de agregar. E quando a gente agrega, a gente soma. E quando a gente soma, a gente constrói. Então, E, isso é a maneira da gente tornar as pessoas mais de mãos dadas. E na medida que as pessoas se derem as mãos, independentemente de cor, de raça, de sexo, de idade, aquela coisa toda, elas vão tornar o ambiente mais saudável e mais produtivo, onde todos ganham. Essa é a grande realidade, que infelizmente aqui no Brasil o individualismo acaba. É igual, por exemplo, estou passando por uma situação onde tudo está sendo feito da maneira que não tem nada a ver, ninguém está preocupado em me dar condições de fazer de me defender, aquela coisa toda, mas de me ferrar, até pelo nome que hoje eu nem sabia, mas pelo nome que eu tenho em Brasília, e aí a gente fica pensando, eu vou deixar a coisa rolar, para no final de contas eu dar o troco, mas o fato é que as pessoas precisam olhar para as outras, preocuparem umas com as outras para que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível, onde as pessoas se aproximem em vez de se afastarem. pois é, mas ninguém atira pedra em árvores que não são frutíferas, né? É verdade. Pois é. Uma coisa também muito importante que precisa mudar, Hum. que nós precisamos combater para que tenhamos uma educação mais inclusiva, são as barreiras atitudinais, né? Sim, Muitas vezes o pior e maior obstáculo não é físico, mas é a falta de empatia e acolhimento, como você falou no início da nossa live, né? O capacitismo e a discriminação, ela ainda afastam muitas pessoas do ambiente educacional. Eu já presenciei e já conversei com pessoas que pararam de estudar porque não se sentia bem com os olhares, com as críticas, e é fundamental se promover debates, rodas de conversa e campanhas para conscientizar alunos, professores e a comunidade escolar sobre a importância da inclusão. Carece muito dessas ações nessa, nas escolas, nas instituições, nas comunidades, entende? entenda. Por isso que eu digo, por isso que um dia eu fazendo um programa de televisão, numa entrevista, eu falei no final do programa,
companheiros cegos, fazei o bem sem olhar a quem. Até porque vocês não conseguem olhar mesmo. Pois é. Então, ainda bem que nessas horas eu não vejo o que estão falando, o que está nos gestos, o que está É, tudo mais. você não vê, mas eu vejo. Eu vou com a minha cara de pau, abrindo aqui, fechando ali, por aí fora vai. Mas é muito importante que haja uma convivência com boas relações para que as pessoas se entendam, se integrem e cooperem mais umas com as outras de modo geral. Não Isso, é, a participação ativa da família e da sociedade, né? A escola, ela não pode atuar sozinha. A inclusão, ela só será eficaz se houver diálogo entre família, educadores e a sociedade. Criação de redes de apoio, associações e fóruns de discussão sobre a educação inclusiva, né? uhum. Fortalece essa transformação que nós desejamos. No Brasil nós temos que ter educação inclusiva, saúde inclusiva, segurança inclusiva, e por aí fora vai. Que a gente, Exatamente. E políticas públicas e fiscalização também, não é, professor? As porque leis de inclusão existem, a gente vê políticos em palanques, em discursos, em entrevistas que enchem a boca de inclusão e, sabe, de fato, as leis de inclusão existem, mas muitas vezes elas não são aplicadas ou são aplicadas ineficientemente. É preciso cobrar, a gente é preciso, outro dia, com aquela criação da PL, né? hum, Nós tivemos uma semana inteira, 2 semanas, eu acho, lá no Congresso, defendendo, e engraçado, não tinha um autista lá, mas estava eu, estava César, aquela Vanessa, representante da uhum, OAB, entendeu? A gente, Luciana, a gente defendendo é, a prioridade do autista, né? Do uhum. BPC para o autista, para a mãe atípica e tudo. E essa é uma luta que nós precisamos fazer. E precisamos também cobrar das autoridades a implementação e fiscalização de medidas como a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, né? E garantir que as escolas e universidades cumpram suas Pois responsabilidades. é, mas, Só assim é que nós vamos melhorar mais, alcançar uma educação mais inclusiva, né? mas que essa educação inclusiva seja profissionalizante e inclusiva também, para que diminua essa história de BPC para cá, BPC para lá, porque se o indivíduo souber, é, na medida em que a tecnologia avançou, é igual eu conheço o caso de um rapaz que a tecnologia, aí já é por motivo de saúde, ele não consegue se mover na cama, mas com os olhos no computador, ele consegue jogar com a família, porque a grande questão, de um modo geral, inclui doenças e outras coisas mais, as pessoas não aquela coisa, mente vazia é oficina do diabo. Então, vamos manter ativas as nossas mentes. Não, É, olha só. A gente estava defendendo o BPC para quem precisa, entendeu? Por pois, é, exemplo, eu sou uma pessoa que não preciso do BPC. mas muita gente também que inclusive autistas que tem boa, os autistas até nível 2 que tem aliás, como eu trabalho muito tempo em educação, e inclusive trabalhei muito com ensino especial, até Sim. os autistas, vamos dizer, mais graves, o problema é a nossa educação precoce que não funciona. Se a nossa educação precoce funcionasse, você teria até o autista mais grave utilizando, através vamos dizer,
de alguma rede social ou algo parecido a mente para produzir alguma coisa para que ele possa ganhar, digamos, algum dinheiro claro, vão ter pessoas incapazes, mas na medida em que houvesse uma educação capacitiva, onde as pessoas pudessem aprender alguma coisa na vida, não teria tanta dificuldade de, de fazer com que essas pessoas se sentissem úteis, se relacionassem socialmente. E o problema é que o vitimismo, que é uma coisa que envelopa o coitadismo, e nessa brincadeira toda, desculpa a discordância, mas Não, nessa brincadeira toda, na medida que as pessoas fossem capacitadas desde da educação precoce, porque quando o indivíduo, ainda no ventre da mãe, ele consegue se identificar, digamos, mais ou menos o que é que ele vai ser na hora que nasce. E aí dá para fazer. Só que, por exemplo, aqui em Brasília, o tanto de criança que morre por causa de mau atendimento e por aí afora vai. Então, nós temos que melhorar a prestação de serviço de um modo geral para que as pessoas possam crescer com o mínimo naquela perspectiva que eu te falei. Acolha, entenda e receba para que ele faça aquilo que der conta. isso, educar a saúde também, educar os políticos para criarem, ao invés do BPC, oportunidade para quem tem capacidade de aprender e produzir, não é? Isso. Entendeu? E a gente precisa também de representatividade e inspiração, assim, de pessoas como você. Pessoas com deficiências precisam se ver representadas por outras pessoas que são capazes, né? Em Mas todos os espaços da sociedade, inclusive na educação. Ó, é, você foi professor há quantos anos, né? fui 35 anos, me aposentei, graças a Deus, e hoje estou aqui perturbando o povo. Pois é, mas nós precisamos trazer histórias para evidência, histórias como a sua, como a de Maria da Penha, né? Como a do Olha, professor Antônio Leitão, como a do Cirlei da Mocipede, como a e, do César da Retina Brasil, não é verdade? mas o problema é não usar mal as coisas. Por exemplo, coitada da Maria da Penha, foi usada, de repente a Lei Maria da Penha, que era para pacificar, hoje virou um instrumento como é que é? É, 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 dando, tudo é violência doméstica, É. tudo Não, aí já é mimimi. pois é, É, tudo já tudo é danos morais e na prática esse tipo de coisa que acontece inclusive também na área do racismo tem que porque são leis que em vez de pacificar fazem abrir guerra e nós não precisamos disso. então, professor, por isso que eu citei lá atrás uma estratégia da política e da fiscalização da execução das leis, né? Sim. É como tem muitas leis que se ela, por exemplo, a política partidária, o que é política partidária? É o exercício, a prática do bem comum, né? Seria. Seria, né? É. Então, é a mesma coisa, entendeu? Entendi. Aqui no Brasil, o partido político é balcão de negócio. É uma coisa que até perdeu a moralidade, né? O povo não respeita mais um presidente. Quando nós éramos criança, acho que você também já tem meio século, né? Sim. Eu já tenho. Então, quando a gente era criança, o povo respeitava o poder público, as autoridades. A gente decorava na escola. Por isso que eu digo que nós precisamos de educação inclusiva e integral. Por quê? Nós decorávamos lá na terceira série, a gente sabia o nome de todos os ministros do Brasil.
sim, Hoje ninguém sabe, porque toda semana está mudando, isso. não é? E, Tem um ministro que olhou e sorriu para a ministra, foi demitido. sim, Eu não estou defendendo ele, eu estou dizendo assim, que acontece qualquer besteira, está trocando e, de ministro, e aí as pessoas não sabem mais nem quem são. sim, Na nossa época, não, tinha 12 ministros. Agora a gente tem o quê? Já pertinho isso, dos 40, né? isso, Então, fica impossível do aluno, do estudante saber quem são as autoridades do nosso país. sim. Tudo isso precisaria ser educado, né? Realmente a racionalização, como você está dizendo, aí entraria também a racionalidade, fazer com que, é, por exemplo, hoje, ainda hoje, os prédios lá da Esplanada dos Ministérios, nenhum tem habite. Nós temos aqui, por exemplo, aqui em Brasília, nós temos lugares tipo o Teatro Nacional, o Museu da República, que não tem sequer um decreto de criação. Enquanto isso, os grandes empresários são achacados pelos políticos para poder arrancar dinheiro deles e depois ver a troca. Por exemplo, aquele prédio que eu consegui, através do achaque, é, extorquir mais dinheiro. Como membro do governo, vou lá e alugo para o proprietário do prédio por um preço astronômico, ou seja, usando mal o dinheiro público, e é como se fosse um acordo entre o construtor e o indivíduo que tá dirigindo o governo. Então, isso é uma coisa muito complicada e mostra o quanto o dinheiro público é mal usado no nosso país. Hoje E mesmo, tá? isso Hoje mesmo, acontece em todas as cidades do país. E sim, aí, sim, por incrível que pareça, nós estamos na capital do país, né? Em sim, 2008, 2009, até 2010, eu dei uma viajada pelo Brasil pesquisando sobre a política do país, entendeu? sim, Inclusive, eu conheci todas as câmaras legislativas de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro, é, desses 4 estados. Todos os gabinetes dos deputados eu entrei, conversei, conheci a história do político que estava lá, né? sim, E, e aí eu cheguei à conclusão que em todas as cidades do país acontecem essas coisas. sim. Eu fui assessora trabalhei na assessoria de uma vereadora numa cidade de São Paulo, lá do interior de São Paulo, lá Sim. em 2009, eu acho, Uhum. 2010. E a coisa acontecia do mesmo jeito que acontecia na Câmara de Vereadores do Nordeste, lá na minha cidade. Sim, Entendeu? entendi. As contas não se pagavam, entendeu? As Entendi. coisas funcionam do mesmo jeito. Mas, mesmo assim, o Instituto Viver Educadamente tem esse projeto, tem essa proposta de educar a nossa mente indiferentemente do que o outro faz, a gente deve fazer o melhor, né? Sim, Entendeu? Para que sim, tenhamos essa educação que nós sonhamos tanto. Eu me lembro aqui no início da nossa live, você perguntou quem é Rita Bezerra, isso. e eu acho que para algumas pessoas eu falei até demais, porque falar da história de Rita Bezerra não é prepotência Não, e nem
exibicionismo. Não. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma palestra numa cidade e disseram assim: ah, ela falou muito dela, sabe? Hum. Eu vi um professor dizer, ela falou muito dela. E aí eu respondi para ele: olha, falar de Rita Bezerra não é prepotência nem exibicionismo. É uma forma de encorajar você a querer se mexer para criar sua própria vida, Uhum. sem querer subir ninguém, seja deficiente ou não, sem mais e mais, sem mimimi, porque Rita Bezerra poderia não ser eu. E mesmo assim, eu contaria a história dela para encorajar você. Essa foi a minha resposta para ele. E é uma, E e é uma resposta extremamente inteligente. É por isso que eu falei agora há pouco, porque hoje em dia, ter um filho com deficiência, a mãe vira típica, a mãe vira coitadinha, tem que ter isso, tem que ter aquilo, quando na verdade, se ela fosse uma pessoa. Se bem que, apesar de estarem fazendo da maneira errada, o pessoal está tentando profissionalizar muita gente que não tem perspectiva de vida. O problema é que fazem isso na perspectiva do empreendedorismo, só que o indivíduo que de repente não tem nada na mão, como é que ele vai empreender? Até porque o empreendedorismo no Brasil precisa ser é, ensinado quase que como um curso de faculdade para que a pessoa saiba o que é lucro, o que é capital de giro e por aí afora vai. E tem que ter também espaço para que essas pessoas tenham acesso a empréstimos e apoios aqui, dali, da lá e assim por diante. Mas o fato é que, quando você falou que não é exibicionista nem prepotente, eu concordo plenamente com você, porque quando você eu conheço muita gente, inclusive a moça que hoje está trabalhando, porque eu vivo há mais de 8 anos morando sozinho aqui no Bandeirantes, e agora eu estou com uma moça que trabalha para mim, que ela acima de tudo, não tem intelectualidade, mas tem sabedoria e respeito pelas pessoas. Então, na medida que as pessoas conseguissem esse tipo de coisa, elas conseguiriam conviver melhor e respeitar uns aos outros. Então, você está de parabéns. Eu quero te conhecer, quero te visitar. Depois a Stephanie, você marca com a Stephanie no final de semana para a gente se encontrar. E aí eu quero também ver com outras pessoas forma de abrir mais espaço para você, para a gente trabalhar junto em algumas coisas e você poder desenvolver o teu trabalho também da forma que você aprendeu, que isso é muito importante. E vamos continuar. É muito bom, para mim é uma honra, é um privilégio. Quando eu vi esse sotaque nordestino, eu fiquei mais animado ainda. Então, para mim, é muito bom essa sua participação hoje. Eu quero te conhecer pessoalmente. Aí, como o nosso tempo está esgotado, você faz as suas considerações finais, por favor. E o nosso próximo encontro vai ser pessoalmente, pessoalmente. pois é. Então, finalizando, educação inclusiva não é favor, é um direito, não é verdade? Então, quando garantimos um ambiente educacional acessível e acolhedor, como você falou, nós criamos uma sociedade mais justa, onde cada indivíduo pode desenvolver o seu potencial ao máximo. E aí não depender, porque quem aprende não depende, não é, professor? Isso. E você, assim, eu queria agradecer pelo acolhimento seu, da Stephanie, pelo apoio do Fabrício, e dizer que o Instituto Viver Educadamente, eu e toda a sociedade precisamos de mídia, precisamos de vocês, precisamos também melhorar a vida das pessoas. Sim. Esse é o nosso propósito e a nossa proposta. Muito obrigada, um abraço
E para você e para todas as pessoas que passaram por aqui e que vão passar posteriormente e assistir a nossa conversa. Uma boa noite para você, um beijo para você, Stephanie, e até próximo encontro. Ok, gente. Obrigado a Rita Bezerra, obrigado a todos. E vamos convivendo, discutindo, e como ela disse, quem aprende não depende. Apesar da gente trabalhar na perspectiva da interdependência, porque a interdependência ela é onde a gente mais se dá as mãos e mais consegue avançar juntos. Mas, de qualquer forma, gostei da frase. Quem aprende não depende. Obrigado.